Prezados amigos do futebol, nós estamos numa época de eliminatória de Copa do Mundo, Copa América de futebol também, e aí o assunto evidentemente ganha dimensão, seleção brasileira, e notadamente técnico de futebol. O atual técnico do Scratch Nacional, Dorival Júnior, foi aplaudido aí na convocação dele, né, a chamada dele pela CBF, e aí bastou uma vitória em cima do México, com um gol no último minuto, o empate com os Estados Unidos, e alguns já começaram a duvidar se vai dar certo, se não vai dar certo. Os resultados futuros é que vão mostrar isso. Agora, se a seleção tiver um mau desempenho na Copa América, a coisa já se complica. Mas também, se for a campeã da Copa América, não significa que o Brasil está com a corda toda para ganhar o título mundial de futebol. A propósito de técnico, lembramos hoje aqui no nosso canal que dois tiveram aplausos de praticamente a imprensa esportiva brasileira inteira. O primeiro foi Tele Santana, muito conhecido como o Mestre Tele. Tele foi campeão brasileiro de futebol no Atlético, foi campeão no São Paulo, foi campeão da Libertadores da América, 2 vezes pelo menos, 2 vezes campeão mundial de futebol, título no Rio Grande do Sul, título no Rio de Janeiro, enfim, uma carreira vitoriosa em clubes do chamado Mestre Tele Santana, chamado para o comando do Scratch em 82, naquela famosa Copa da Espanha, que foi formada uma grande seleção, que muitos dizem que foi a maior de todas, para mim não foi, porque ela nem sequer foi a final da Copa do Mundo, e o certo é que aquela seleção de 82, cheia de craques, foi decepcionante para a torcida brasileira, porque, eu repito, não foi nem a semifinal na famosa Copa do Mundo, perdendo para a Itália no estádio Sarriá de Barcelona por 3-2, Tele no comando do Scratch. 4 anos depois, mesmo com a derrota, foi chamado novamente Tele Santana para comandar o Scratch Nacional na Copa de 86 no México. Tele chamou vários jogadores da Copa anterior, alguns novatos, e outra vez o Brasil nem sequer chegou às semifinais com o comando de Tele Santana. O mesmo Tele comandou a seleção no chamado Mundialito do Uruguai. O Brasil foi à final, mas perdeu para o Uruguai por 2-1 no Estádio Centenário em Montevidéu. Então Tele comandou o Scratch Nacional em 3 grandes competições e acabou perdendo as 3. O outro, Tite, campeoníssimo pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, aplaudido por todos, foi chamado para comandar a seleção no Mundial da Rússia em 2018. O Brasil jogou mal e não foi às semifinais, caiu fora da Copa do Mundo. Tite no comando. Mesmo assim, o mesmo Tite foi o comandante do Scratch brasileiro na Copa seguinte, a Copa de 2022 no Catar. E, mais uma vez, Brasil perdeu. Brasil não foi para a semifinal, pior, não foi para a final, evidente, não passou nem na semifinal. Então, 2 derrotas de Tite, do Scratch do Brasil, sob o comando também do aplaudido técnico Tite. O mesmo Tite comandou a seleção brasileira numa Copa América e no Maracanã perdeu para a Argentina a decisão do título por 1-0. Então, 6 títulos importantes e o Brasil não ganhou nenhum, apesar de que estava sob a direção técnica de 2 técnicos aplaudidos, recebidos com simpatia pela imprensa nacional. Então agora é esperar o que vem por aí. Nós já tivemos casos diferentes, né? Técnico como Lazzaroni, que foi atacado violentamente
porque o Brasil perdeu a Copa da Itália por culpa dos jogadores e do comando, não foi do técnico, foi do comando administrativo da seleção que não existiu, não comandou nada. E o outro atacado, muito atacado, foi Carlos Alberto Parreira, que mesmo assim ganhou a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 1994 e ainda hoje falam mal da seleção que ganhou o título mundial para o Brasil. São coisas do nosso futebol.